Fala galera, breve conversa aqui sobre a ideia de validação e invalidação documental, levando em consideração aquilo que foi falado no vídeo anterior sobre a definição da terminologia aramaica, que provavelmente decorre da tradição oral que foi colocada no texto em grego, né? Do aramaico, então, dentro da estrutura do Pai Nosso, que provavelmente era algo ensinado, oralizado aos primeiros cristãos e que compunha então um rito também iniciático, místico e de confirmação do cristão, do novo cristão, daquele que então seria colocado dentro da seita do Nazareno, né? Inserido na seita do Nazareno, lembrando aí a designação inicial dentro do estigma judeu. Tá? Qual que é a importância, a meu ver, desse tipo de debate? Existe uma vinculação muito clara entre o que ocorre de validação de documento e de invalidação através de um argumento de autoridade. E esse argumento de autoridade ele nasce com o cristianismo e com o judaísmo. O argumento de autoridade, a gente já conversou aqui várias vezes, é definido também por aquele que fala, por aquele que transmite a ideia, a exemplo do próprio Pentateuco, ou então dos mandamentos deuteronômicos, e também das maldições, que não eram maldições que decorriam somente do texto. Eram, na verdade, mandamentos a Moisés repassados por Yahvé. Yahvé passava a Moisés e Moisés passava ao povo. Então, se você descumpria uma ordenança, você estava primeiro descumprindo Moisés e depois a própria Yahvé, em última instância, ou seja, aquele que seria o emanador de toda ordem, de toda ordenança. Beleza. Só que quando a gente começa a discutir, a debater sobre as ideias de confirmação de texto, a gente vai ver também que as ideias de confirmação passam também pelo discurso de validação milagreiro, né? Daquela ideia de que você tem a personificação do milagre em determinada pessoa já cultuada ou venerada, e via determinada pessoa que compõe a narrativa inicial do cristianismo, você tem então a validação e invalidação de uma corrente ou de textos que faziam, que compunham determinada corrente de ideia cristã. Daí que a gente tem a separação do que era ortodoxia e do que era heresia no cristianismo nos primeiros séculos. Isso é trabalhado pelo Frederico Lourenço, tá? No livro dele, Bíblia, Novo Testamento, Apóstolos, Epístolas e Apocalipse. Lembrando que essa obra aqui é a obra de tradução do Frederico Lourenço. Tá? Pegando aqui a introdução, a gente tem algumas ideias que são interessantes para serem aqui colocadas em estudo. Tá? Primeiro que a ideia de ortodoxia oficial é geralmente uma ideia que parte é uma concepção interna cristã de validação de textos cristãos. Portanto, não é levado a sério. A ideia de ortodoxia não é levada a sério pelo estudo historiográfico. Tá? Você não trata, você não faz a validação ou invalidação de determinado texto apenas por ele ter sido uma hora considerado enquanto ortodoxo ou enquanto herético. Tá? Isso não ocorre no estudo histórico da documentação e também de sua cronologia. Tá? Aqui ele coloca algumas informações interessantes que você consegue achar em qualquer livro sério da história da igreja, você vai ter essas mesmas informações. Tá? Ele menciona aqui que o concílio de Nicéia foi presidido pelo Constantino em 325, saindo a determinação oficial de que quem estava na posse de escritos heréticos devia entregá-los para serem queimados. Quem não o fizesse estava sujeito à morte. Ele menciona, no século VII, a atribuição a um presbítero chamado Ciríaco, uma visão da Virgem Maria visitar o mosteiro onde ele residia perto do Rio Jordão, acompanhada por dois homens de nome João, sendo eles então o evangelista e o batista. Convidada pelo presbítero visionário a entrar na cela, a Mãe de Deus recusa-se, com a justificativa de que lá dentro se encontra o seu inimigo. Perplexo sobre a identidade desse inimigo numa cela onde não está ninguém a não ser ele próprio, o presbítero chega à conclusão de que o inimigo da Virgem é o texto de um cristão herético que, sem ele saber, estava encadernado dentro de um livro ortodoxo pertencente à sua pequena biblioteca. As páginas em causa são de imediato rasgadas e queimadas. De novo, a gente tem aqui a vinculação da tripla autoridade nesse caso. Virgem Maria, portanto, Maria estabelecendo sua conexão mística
já por decorrência de sua santidade. João, o evangelista, aquele que escreveu o evangelho, e, portanto, pela tradição corrente, as cartas joaninas e também o próprio Apocalipse. E João Batista, aquele chamado Elias, por um dos evangelhos, e que foi considerado, então, o precursor da mensagem de Jesus Cristo. Então, veja bem que a ideia de questionamento e de incredulidade sobre essa visão da Virgem Maria não passa pela ideia de invalidação da mensagem. Não passa. Por quê? Se ele está testemunhando o aparecimento da Virgem Maria, e se ele diz que algo foi dito a ele, e se ele descumpre esse mandamento que foi dito a ele, no caso, pela Virgem Maria, é evidente que ele estaria, então, mancomunado com a ideia herética que constava nessas páginas que foram, então, rasgadas e queimadas. Veja, então, que ele recusar o mandamento da Virgem Maria e do aparecimento dos dois Joãos, esse, o siríaco, seria então considerado um herege, provavelmente. Então, olha só que interessante, a gente tem a ideia não só de uma confirmação de que Virgem Maria apareceu a ele, não. Além de aparecer, Virgem Maria diz que há um inimigo na cela dele e que esse inimigo precisa ser combatido. Então cabe a ele, enquanto crédulo, enquanto detentor de fé, dizer aos demais que sim, esse texto deveria ser queimado. É evidente que se a gente tem uma discussão de origem, a gente faria uma imputação duvidosa ao próprio aparecimento. Só que, ao fim, isso é irrelevante. Porque à época, Virgem Maria, considerada enquanto pessoa, foi também considerada enquanto mensageira. E olha só que interessante, se vocês pesquisarem sobre o aparecimento da Virgem em Guadalupe e a formação do manto enquanto totem, enquanto ícone que emana a ideia de aparecimento da Virgem, ou seja, não basta que alguém fale que ela apareceu, não basta. Ela apareceu e, além de ter aparecido, gerou um ícone. Esse ícone, então, é até hoje reverenciado, venerado, considerado enquanto um objeto sacro e, portanto, um objeto de prestação de culto. É claro que a gente tem toda a discussão se há veneração, se há culto, não vou entrar nesse mérito agora. Fato é que a incredulidade, que é o termo utilizado dentro do cristianismo, passa por etapas que são então debatidas e redebatidas ao longo dos séculos. Enquanto uns poderiam duvidar, por exemplo, do aparecimento da Virgem Maria a siríaco, os protestantes duvidavam e duvidam do aparecimento da Virgem Maria, por uma questão, obviamente, de cunho teológico. Então, Guadalupe, ao aparecer, gerou um ícone. Esse ícone não é considerado, não é vinculado à veracidade ou não do aparecimento da Virgem Maria a determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Então olha só que interessante, você consegue transformar a ideia de incredulidade enquanto uma ideia de formação e de conduta do próprio cristianismo. O cristianismo não haveria de ser o que é hoje se não fosse o processo de dúvida inserido dentro do cristianismo, que hoje é mais evidenciado nas manifestações histéricas, espirituais do pentecostalismo. Hoje isso é mais evidenciado, por exemplo, quando se coloca em dúvida, ou então quando faz a vinculação de determinadas manifestações pentecostais a cultos de origem proto-africano. A exemplo, por exemplo, da identificação da gira às manifestações espirituais do Espírito Santo em alguns vídeos que aparecem pelo YouTube. Então veja que dentro então do protestantismo nós já temos uma segunda etapa sendo formada, a etapa de rompimento, a ruptura definitiva daquilo que seria o protestantismo ortodoxo. E aqui a gente não fala mais em cristianismo ortodoxo, a gente fala de protestantismo ortodoxo e depois ao pentecostalismo, a renovação que hoje também é colocada em xeque pelos protestantes
tradicionais, ortodoxos, ou então dito conservadores. Veja que essas rupturas elas são constantes. Mesmo dentro do pentecostalismo, nós temos um movimento de ruptura do neopentecostalismo. Os pentecostais iniciais fazem a ruptura com os neopentecostais. Essas rupturas são constantes. No início do cristianismo, então, a ruptura ocorria pela definição do texto herético e daquilo que não seria texto herético. Vamos voltar aqui para o texto. O Frederico Lourenço menciona sobre o que seria ortodoxia e o que seria heresia. E depois ele menciona essas diferenças na concepção daquilo que devia ser o cristianismo já eram palpáveis mesmo na realidade histórica anterior, quando os cristãos corriam risco de vida num contexto sociopolítico e religioso. Ele depois menciona que a ideia da heresia era também uma ideia de separação da destinação da alma. E ele menciona que de Alexandria veio a história do bispo na prisão que recorre ao seu cobertor para criar uma cortina divisória na cela que ele tem de dividir com outros cristãos condenados à morte, porque esses cristãos foram condenados à morte por heresia e ele, enquanto bispo ortodoxo, não poderia aceitar a comunhão com esses heréticos. Depois ele parte para a ideia do que seria a formação do cânon do Novo Testamento. E ele menciona depois o descobrimento dos escritos de Nag Hammadi, que são escritos cristãos apócrifos relacionados ao bispo Atanásio, a escrita de Atanásio, bispo de Alexandria, em 365. Ele menciona, no caso, as cartas festivas. Mais à frente, então, ele continua e faz a definição do que seriam os 27 livros, os 4 evangelhos anônimos. Ele concorda com a tese majoritária acadêmica de que Mateus, Marcos, Lucas e João são anônimos por exegese interna do próprio texto. O livro de Atos, daí ele faz até um trocadilho, que seria Atos do Apóstolo, porque Atos tem uma conotação muito forte, paulina, de favorecimento da caminhada paulina. A carta anônima aos Hebreus, que não tem vinculação com Paulo, a carta de Tiago, que não tem a identificação direta ao irmão de Jesus, ou apóstolo homônimo, as cartas do apóstolo Pedro, que não são consideradas escritas pelo próprio apóstolo, em específico a segunda carta de Pedro, que já se refere às cartas paulinas enquanto escritura, ou seja, você tem uma predisposição anacrônica interna do texto para fazer a validação das cartas paulinas enquanto texto sagrado. E isso já é considerado um indício de que essa carta é uma carta política interna de confirmação teológica. As 3 cartas de João, que ele considera de atribuição, e ele depois fala sobre a carta de Judas, irmão de Tiago, e o livro de Apocalipse. Em específico sobre Paulo, olha só que interessante. Ele fala que existe uma divergência, então, portanto, no que é falado nas cartas paulinas e no que é falado em Atos dos Apóstolos. Por quê? Ele faz a não correlação da figura paulina e do que seria a atitude, o ato paulino evangelístico em Paulo em suas cartas. Ele não faz uma vinculação automática, já que existe uma divergência também de personalidade. Como Paulo agiria em determinado momento e como Paulo agiria em outro momento. Como um mesmo momento é trabalhado por Paulo ou por Atos dos Apóstolos. Essas divergências, então, são consideradas para fins de validação ou invalidação de uma conduta da própria pessoa. Obviamente que se você tem a epístola da própria pessoa, Paulo, você vai considerar prioritariamente aquilo que foi dito por próprio Paulo. Ele faz a brincadeira aqui em Atos do Apóstolo, menciona aqui Atos do Apóstolo, e depois ele passa para a ideia majoritária acadêmica também, aquilo que já foi trabalhado em outros vídeos aqui, de que somente o livro de Apóstolo nos diz que Paulo era cidadão romano, ou seja, Paulo não diz ele próprio que ele era romano, cidadão romano, e que era natural da cidade de Tarso. Tarso não diz que ele é da cidade de Tarso. Só o livro de Atos nos diz que ele se chamava Saulo antes de passar a ser conhecido como Paulo. Só o livro de Atos nos diz que ele estudou em Jerusalém com Gamaliel e que tinha a profissão de esquenopoios, fazedor de tendas. E só em Atos a gente reconhece a famosa estrada de Damasco. Depois ele, continuando sobre a estrada de Damasco, ele menciona
as três variantes, versões que são colocadas na conversão de Paulo em Atos. Versões essas que não são encontradas nas cartas paulinas. Tá? Veja o seguinte, a gente já faz aqui a ideia de correlação daquilo que o texto explica a nós e daquilo que a gente entende através de uma influência teológica. Por isso que é importante a gente fazer a separação da influência teológica daquilo que diz o texto enquanto exegese interna. A colocação em dúvida de textos paulinos, exemplo de 1º e 2º Timóteos, Tito, etc, etc, essas dúvidas permeiam todo o estudo sobre o Novo Testamento, já que se você fizer a vinculação de todas as cartas de Paulo ao texto sagrado do Novo Testamento, a gente vai ter aí praticamente 25% do Novo Testamento atribuído a Paulo. Então olha só que interessante, a gente retorna aqui novamente a uma discussão de veracidade e inveracidade, de credulidade e incredulidade, e provavelmente, por fim, do que seria ortodoxo e do que seria herético. Tá? Essa discussão final. A discussão final retorna, portanto, aos primeiros séculos e faz valer, às vezes, de consideração de um texto para validação da fé. Sem esse texto, a fé estaria inválida. E aí a gente retorna à própria ideia da credulidade ou incredulidade que é trabalhada, por exemplo, de forma recorrente em debates por aí, no YouTube você consegue ver isso, das aparições de Maria. É muito recorrente nos discursos de debate sobre as aparições de Maria que o protestante seja considerado o incrédulo. O protestante é aquele que estaria contaminado pelo iluminismo e que, portanto, enquanto incrédulo, não teria fé suficiente para acreditar na narrativa que é transmitida pela autoridade papal, validada pela autoridade papal. Então a gente tem uma ideia sempre de afunilamento daquilo que é crédulo e daquilo que é incrédulo. Isso é muito interessante quando a gente começa a fazer o debate da crítica textual, porque ao fim a crítica textual irá validar também a credulidade ou incredulidade em determinado texto e, por fim, se esse texto possui ou não um determinado peso na validação da fé. Lembrando que quando a gente fala sobre fé, nós estamos então excluindo os elementos da história objetiva pelo método naturalístico, nós excluímos, fazemos uma separação daquilo que é fé e daquilo que é natural enquanto método. Eu não vou entrar aqui no mérito se eu concordo ou não com essa linha. Não é essa a discussão. A discussão é que essas linhas existem. E é por essa linha que você irá então encontrar o debate sobre assuntos do Novo Testamento trabalhados, por exemplo, pelo Frederico Lourenço. Porque na prática, no fim, o que o Frederico Lourenço está fazendo é debater se o que está sendo dito no texto de fato corresponde às características que emanam da personalidade que compõe o próprio texto. Daí a gente tem a ideia, por exemplo, da formação de Paulo e como Paulo contribuiu para a formação teológica. Não haveria, portanto, igreja sem Paulo. E depois, com a Reforma Protestante, a gente tem a ideia da formação de Paulo enquanto criador do elemento da sola fide, sola escritura, e uma ruptura temporária daquilo que seria o texto paulino e dos evangelhos, que tem, sim, um reflexo até o dia de hoje. Não raro você vê padres desgostosos, por exemplo, com algumas afirmações paulinas, o que é natural. Tá? Depois a gente vai fazer uma breve conversa sobre a Didaquê e também sobre as primeiras ordenanças do cristianismo primitivo. Por que é tão importante fazer esse estudo? Porque, ao fim, a ideia que passa pela formação do cristianismo, pela formação da ortodoxia, pela formação da heresia e pelo afastamento da heresia, passa pelo germe, pelo início, pela narrativa fundante daquilo que seria considerado o cristianismo sadio, estabelecido e, portanto, inquestionável. E aí a gente tem uma outra conversa que eu acho que é interessante ter. Esse embate protestante católico, ao fim, ele é irrelevante a determinado grupo de estudo. Por quê? Porque é muito recorrente que os protestantes afirmem, por exemplo, que eles reconhecem de 7 a 9 concílios.
Só que se você está reconhecendo de 7 a 9 concílios, você vai passar por afirmações de validação da teologia mariana, da mariolatria, ou então da centralidade de culto em Maria em detrimento da centralidade do culto em Cristo. Veja que a gente está tendo agora uma nova ruptura. Se a gente faz a ideia de uma continuidade do cristianismo, e se existe essa continuidade de 7 a 9 concílios, como é então que você não irá aceitar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi confirmado, tudo que foi debatido e colocado enquanto ortodoxo nesses concílios? Então, me parece que se você trabalha a ideia do protestantismo enquanto ruptura total, você deve partir de uma ruptura, inclusive a partir do primeiro concílio. E esse é o posicionamento de alguns protestantes. Isso daí a gente vai trazer em outro vídeo, que daí a gente vai tentar estabelecer um diálogo entre o que ocorre das cartas paulinas até o primeiro concílio, presidido aí por Constantino na visão do Frederico Lourenço. Tranquilo? Fico por aqui, grande abraço, tudo de bom.